Olá, meus alunos do primeiro módulo de matemática. Vamos dar continuidade à nossa sequência didática, né? Hoje nós vamos falar sobre regra de três simples e composto, ok? Então vamos lá. Para falar de regra de três simples e compostos, precisamos falar um pouco sobre as grandezas. O que são grandezas? É uma pergunta que eu faço muito para meus alunos. Muitos meus alunos estudam a vida toda e não sabem o que é uma grandeza. Gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido: velocidade, tempo, distância, são coisas que podem ser medidas. O amor que uma pessoa sente pela outra, é uma grandeza? Não, porque eu não posso medir, eu não posso dizer eu amo alguém 300 quilômetros, eu amo alguém 100 metros. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Existem dois tipos de grandeza: as diretamente proporcional e as inversamente. Quando eu falo as diretamente e inversamente, eu estou falando em comparar grandezas. Porque se eu tenho só uma grandeza, não tem como comparar com a segunda. Então, para fazer essa relação diretamente proporcional, inversamente proporcional, eu preciso ter duas grandezas. Então, vamos ver agora, no decorrer dessa aula, a diferença diretamente proporcional e inversamente. Vou deixar para focar mais nessa parte junto das questões. Vamos ver a seguinte questão. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gastam 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Então, o primeiro passo aqui, vamos construir uma tabelazinha. Vou botar aqui os integrantes, não é isso? Vou botar aqui os integrantes e o papel. Eu tenho quantos integrantes? Eu tenho 35 integrantes. Esses 35 gastam 10 folhas. Aí ele diz o seguinte: serão gastos nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50. Então, eu vou ter 50 colaboradores e eu quero saber quantas folhas de papel eu vou gastar. Gente, a primeira coisa que eu vou perguntar: quanto mais pessoas eu tiver, mais folhas eu vou gastar ou menos folhas? Então, se eu tenho mais pessoas, eu vou gastar mais papel. Então, aqui, ó, eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Ó. Porque aqui, ó, quanto mais pessoas, quanto mais integrantes, mais papel eu vou gastar. Quanto menos integrantes, menos papel eu vou gastar. Então, o que acontece? As duas crescem e as duas decrescem simultaneamente. Então, nesse caso, a gente diz que é o quê? São grandezas diretamente proporcionais. E aqui, gente, é o nosso primeiro tópico. É a regra de três simples. Quando eu tenho três grandezas e quero encontrar uma quarta. Então, dessa maneira, eu vou ter 35 está para 50, assim como 10 está para x. Esse primeiro aí, ó, a gente pode simplificar aqui todo mundo por 5. Não é isso? Simplificando todo mundo por 5, eu vou ter o quê? 7 sobre 10 vai ser igual a 10 sobre x. E agora a gente aplica o meio pelos extremos. Que foi a aula anterior, que a gente falou sobre razão e proporção. Então, eu vou ter 7x é igual a 100. Então, x é 100 dividido por 7. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 100 dividido por 7. Eu vou ter aproximadamente 14,29. Então, dessa maneira, eu vou fazer a aproximação para 15. Então, dessa maneira, quando eu tiver 50 integrantes, eu vou gastar 10 folhas de papel. Então, o que a gente acabou de fazer foi responder uma questãozinha de regra de três simples. Primeiro passo, observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos para o segundo caso. O que é que diz o segundo caso aqui? Ó? 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias. Apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Então, nesse caso aí, agora vamos ter outra situação. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Eu vou ter aqui os pedreiros e vou ter os dias. Então, 7 pedreiros precisam de 80 dias para fazer essa construção.
Então, 5 deles precisam de quantos? Agora, vamos lá. Gente, primeira coisa. Se eu aumentar o número de dias, vamos aqui, ó. Vou botar aqui na ordem. Se eu aumentar o número de dias, o que é que vai acontecer com a quantidade de pedreiro? Se eu tenho mais dias para entregar, então eu preciso de menos mão de obra, então eu preciso de menos pedreiro. Então, agora a gente consegue ver que uma grandeza cresce e a outra decresce. Agora, se a gente pegar aqui, ó, se eu precisar de menos, se eu tiver menos dias para entregar a obra, eu vou precisar de mais mão de obra, porque tem menos pessoas trabalhando, eu tenho menos prazo, então eu preciso de mais pessoas. Então, a gente vê que uma decresce e a outra cresce. Então, nesse caso, essa grandeza é inversamente proporcional. Então, eu vou botar o quê? Vou pegar 80, está para x, e vou inverter o segundo lado. Invertendo o segundo lado, eu vou ter o quê? 5 está para 7. E agora eu vou fazer o meio pelos extremos. Então, eu vou ter 5x vai ser igual a 80 vezes 7, a 80 vezes 7, que é igual a 560. Então, eu vou ter que x é 560 dividido por 5. Então, 560 dividido por 5 é igual a 112. Então, nesse caso, eu vou precisar de 112 dias para entregar essa obra com apenas 5 pedreiros. Então, nesse caso, foi o que eu fiz. Eu observei se são diretamente e inversamente. Quando é direta, a gente consegue e resolve pelo meio, pelos extremos. Quando é inversa, a gente inverte o segundo lado da desigualdade. Então, aqui é a nossa regrazinha de 3 simples. Agora, vamos falar da parte mais importante, que eu acho que é a regra de 3 composta. Porque a regra de 3 composta, a gente termina não, tem mais um exemplozinho aqui, gente. Mais um exemplozinho de regra de 3 simples. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, um carro com velocidade de 120 km por hora percorre um trajeto em 1 hora. Se a velocidade for reduzida para 70 km por hora, em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso? Então, vou botar aqui, ó, velocidade, não é isso? E horas. Vou botar velocidade e tempo. Se ele vem a 120 km por hora, ele faz o percurso em 1 hora. Se ele reduzir a velocidade para 70, eu quero saber quantas horas ele vai conseguir chegar ao mesmo local. Vamos fazer o seguinte. Se eu aumentar o tempo da viagem, olha, eu tenho mais tempo para chegar. Então, eu preciso aumentar a velocidade ou eu preciso diminuir a velocidade? Eu preciso diminuir a velocidade. O tempo está pouco, eu preciso chegar mais cedo no meu destino, então eu preciso aumentar a velocidade do meu veículo. Então, aqui a gente percebe que é uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, 1 está para x, não é isso? Assim como 70 está para 120. Então, eu vou ter 70x é igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 70, que é a mesma coisa de 12 dividido por 7, que é 1,71. Então, aproximadamente, viu, gente? Então, vai ser 1 hora e 0,71 de hora. Então, multiplico por 60. Então, 0,71 vezes 60 vai dar aproximadamente 43 minutos. Então, essa é o tempo de viagem com 70 km por hora. Pronto, regra de 3 composto. Por que o foco maior é na regra de 3 composto? Pelo simples fato, gente, da seguinte situação. Toda regra de 3 composta, a gente resume ela com regra de 3 simples. E a gente recai no que a gente viu agora. Vou fazer esse exemplozinho para vocês compreenderem como isso funciona. Vamos lá, uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa, com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias levarão para a produção de 300 peças? Observa agora que as grandezas aumentaram. Na regra de 3 simples, a gente só tinha 2. Aqui agora a gente tem
dias, que são 4, produção 160 peças e costureira 8. Aí o que acontece? Agora eu tenho 6 costureiras trabalhando. Quantos dias vai levar? Então eu quero saber dias para produzir 300 peças. Certo? Então o que é que vai acontecer? Nesse caso, gente, vai ter que analisar as duas outras grandezas de acordo com o que eu quero encontrar. E do primeiro lado da igualdade, a gente vai ter o valorzinho de x e os demais do lado de y. Então, vamos fazer a primeira comparação entre dias e produção. Vamos lá, gente. Se eu aumentar o número de dias, a fábrica vai trabalhar mais. O que é que vai acontecer com a produção? A produção vai aumentar. Nós vamos trabalhar menos dias esse mês. Então, o que é que vai acontecer com a produção? Ela também vai diminuir. Porque quanto mais dia trabalhando, mais produção. Quanto menos dias trabalhando, menos produção. Então, no primeiro lado da igualdade, o que eu quero encontrar? Então, 4 está para x. Como são diretamente proporcional, eu escrevo da mesma maneira. 160 está para 300. Agora, vamos comparar dias com costureiras. Gente, quanto mais costureiras eu tiver fazendo a mesma produção, o que vai acontecer com o número de dias? O número de dias vai diminuir. Porque se eu tenho mais mão de obra, para fazer o mesmo serviço, eu preciso de menos mão de obra, menos dias. Então, se eu tenho mais mão de obra, para fazer a mesma produção, então eu preciso de menos mão de obra. Então, nesse caso, dias e costureiras são inversamente proporcional. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vamos inverter. Então, 6 está para 8. E aqui nós vamos simplificar. Esse eu cancelo com esse, né? Dividindo aqui todo mundo por 2. Fica legal. Dividindo aqui todo mundo por 2. Fica menos cálculo para vocês. Então, eu vou ter 4 está para x. Assim como 8 está para 15. Não é isso? 8 está para 15. Aí, simplificando ali, 6 por 2 dá 3. Está para 8, 4. Aqui, gente, não dá para simplificar novamente. Eu sou preguiçoso. 4 por 4. Aqui fica 2 e aqui fica 1. Então, ainda vou ter que 4 está para x. 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou ter 15 vezes 1, 15. Então, eu vou ter 6x, né? Fazendo o meio pelos extremos. Eu vou ter 6x dividido por 60. Então, eu vou ter que x... Aqui eu apliquei meio pelos extremos, viu, gente? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Que 60 dividido por 6. Então, eu vou ter que é igual a 10. Então, eu vou precisar de 10 dias, 6 costureiras, para fazer uma produção de 300 peças. Ok, galera? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até o próximo encontro.